Os israelitas ficaram em seu campamento antes do Monte Sinaí quase um ano, enquanto construíam o tabernáculo e aprendiam as leis de Deus dadas por intermédio de Moisés. Finalmente, a nuvem sobre o tabernáculo se levantou e as pessoas sabiam que este era o sinal para elas se moverem. Eles derrubaram o tabernáculo e suas próprias tendas e viajaram para o norte em direção à terra de Canaã por muitos dias, liderados pela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Por fim, chegaram a um lugar na divisa entre o deserto e Canaã, chamado Cádiz, ou Cádiz Barneia. Aqui eles pararam para descansar, pois havia muitas fontes de água e um pouco de relva para seu gado. Enquanto esperavam em Cádiz Barneia e esperavam que em breve marchassem para a terra que seria sua casa, Deus disse a Moisés que enviasse adiante alguns homens que deveriam caminhar pela terra dentro, a olhassem e depois voltassem e contassem o que eles encontraram, que tipo de terra era e que frutas e plantações cresciam nela e que pessoas viviam nela. Os israelitas poderiam ganhar mais facilmente a terra se esses homens, depois de percorrê-la, pudessem agir como seus guias e apontar os melhores lugares nela para preparar os melhores planos para fazer a guerra contra ela. Havia necessidade de homens sábios e ousados para um trabalho como este, pois estava cheio de perigo. Então escolheu Moisés alguns homens de alto nível entre o povo, um governador de cada tribo, 12 homens ao todo. Um deles era Josué, o ajudante de Moisés no cuidado do povo, e outro era Caleb, que pertencia à tribo de Judá. Estes 12 homens saíram e percorreram os montes de Canaã e olharam para as cidades e viram os campos. Em um lugar, pouco antes de voltarem para o acampamento, eles cortaram um cacho de uvas maduras que era tão grande que 2 homens o levaram entre eles, pendurados em um cajado. Eles nomearam o lugar onde encontraram este cacho de uvas Escol, uma palavra que significa um agrupamento. Esses 12 homens foram chamados de espiões, porque foram espiar a terra. Depois de 40 dias, voltaram para o acampamento, e foi isto o que eles disseram: andamos por toda a terra e achamos uma terra rica. Há capim para todos os nossos rebanhos e campos onde podemos plantar grãos e árvores que dão frutos e riachos correndo pelas encostas dos montes. Mas descobrimos que as pessoas que moram lá são muito fortes e são homens de guerra. Eles têm cidades com paredes que chegam quase ao céu, e alguns são gigantes, tão altos que sentimos que éramos como gafanhotos ao lado deles. Um dos espias, que era Caleb, disse: tudo isso é verdade, mas não devemos ter medo de subir e tomar a terra. É uma boa terra
pela qual vale a pena lutar. Deus está do nosso lado e Ele nos ajudará a superar essas pessoas. Mas todos os outros espiões, exceto Josué, disseram: não adianta tentar fazer guerra contra pessoas tão fortes. Nunca poderíamos tomar aquelas cidades muradas e não nos atrevemos a lutar contra esses gigantes. E o povo, que percorrera todo o caminho pelo deserto para encontrar esta mesma terra, ficou tão atemorizado com as palavras dos 10 espias que, agora mesmo no limite de Canaã, não se atreveram a entrar. Esqueceram-se de que Deus os havia tirado do Egito, que os guardara dos perigos do deserto, que lhes dera a água da rocha e o pão do céu e a sua lei da montanha. Durante toda aquela noite, depois que os espiões trouxeram de volta o relatório, as pessoas estavam tão cheias de medo que não conseguiram dormir. Eles clamaram contra Moisés e o culparam por tirá-los da terra do Egito. Eles esqueceram todos os seus problemas no Egito, seu trabalho e sua escravidão, e eles resolveram voltar para aquela terra. Eles disseram: deixem-nos escolher um governante em vez de Moisés, que nos trouxe a todos estes males, e deixem-nos para a terra do Egito. Mas Caleb e Josué, 2 dos espias, disseram: por que deveríamos temer? A terra de Canaã é uma boa terra, é rica em leite e mel. Se Deus é nosso amigo e está conosco, podemos facilmente conquistar as pessoas que vivem lá. Acima de todas as coisas, não vamos nos rebelar contra o Senhor ou desobedecê-lo e torná-lo nosso inimigo. Mas o povo estava tão zangado com Caleb e Josué que estavam prontos para apedrejá-los e matá-los. Então, de repente, as pessoas viram uma visão estranha. A glória do Senhor, que permaneceu no Santo dos Santos, a sala interna do tabernáculo, agora brilhou e brilhou da porta do tabernáculo nas faces do povo. E o Senhor, desde essa glória, falou a Moisés e disse: até quando este povo me desobedecerá e me desprezará? Eles não entrarão na boa terra que eu lhes prometi. Nenhum deles entrará, exceto Caleb e Josué, que foram fiéis a mim. Todas as pessoas com mais de 20 anos morrerão no deserto, mas as suas crianças crescerão no deserto e, quando se tornarem homens, entrarão e serão donas da terra que prometia a seus pais. Vocês não são dignos da terra que vos tenho guardado. Agora, voltam para o deserto e fiquem lá até morrer. Depois de morrerem, Josué levará seus filhos para a terra de Canaã. E porque Caleb mostrou outro espírito e foi fiel a mim, e seguiu totalmente a minha vontade, Caleb viverá para ir para a terra e poderá escolher um lar lá. Amanhã, volte para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. E Deus disse a Moisés que, para cada dia que os espias haviam passado em Canaã, olhando para a terra, o povo deveria passar 1 ano no deserto, de modo que eles deveriam viver no deserto 40 anos, em vez de ir imediatamente para a terra prometida.
Quando Moisés contou todas as palavras de Deus ao povo, eles se sentiram pior do que antes. Eles mudaram de ideia tão subitamente quanto haviam decidido. Não, todos disseram, não voltaremos ao deserto. Iremos direto para a terra e veremos se podemos tomá-la, como Josué e Caleb disseram. Vocês não devem entrar na terra, disse Moisés, pois vocês não estão aptos para ir. E Deus não irá com vocês. Vocês devem voltar para o deserto, como o Senhor ordenou. Mas as pessoas não obedeceriam. Eles correram montanha acima e tentaram marchar imediatamente para a terra. Mas eles estavam sem líderes e sem ordem. Uma multidão de homens destreinados e confusos. E o povo daquela parte da terra, os cananeus e amorreus, foi atrás deles, e muitos foram mortos e expulsados. Então, desencorajados e espancados, eles obedeceram ao Senhor e a Moisés e foram mais uma vez para o deserto. E no deserto de Pará, ao sul da terra de Canaã, os filhos de Israel ficaram quase 40 anos, e tudo porque eles não confiariam no Senhor. Não era estranho que os israelitas agissem como crianças, ansiosos por voltar um dia e ansiosos por seguir em frente no dia seguinte. Através de 400 anos, eles foram enfraquecidos por viverem na terra quente do Egito, e sua dificuldade como escravos os tornara incapazes de cuidar de si mesmos. No seu coração, eram ainda escravos e fracos. Moisés viu que eles precisavam de vida livre do deserto e que seus filhos, crescendo como homens livres e treinados para a guerra, estariam melhor preparados para conquistar a terra prometida do que eles próprios haviam se mostrado. Então, eles voltaram para o deserto para esperar e serem treinados para o trabalho de ganhar suas terras na guerra.